sou Ricardo Dien. Eu sou Denise Cassama e esse é o Empoderação. Falar sobre o papel da mulher, estamos aqui no mês das mulheres, então falar sobre o papel da mulher na sociedade se torna cada vez mais importante. Vamos entender isso? Bora lá? Gente, algumas informações aqui são importantes a gente colocar. 3 em cada 10 mulheres já sofreram violência doméstica. As mulheres representam 44% da força de trabalho, mas 55% dos desempregados. Ganham cerca de 21% a menos do que os homens, sendo que eles trabalham na mesma função. Não estamos falando nada do século XIX ou do século XX, estamos falando de dados atuais. Esses dados são a nossa realidade hoje. E para explicar melhor essa questão, a gente está aqui com essa jovem, a dona Luzanira Varela da Silva, que ela é nascida em Careiro da Várzea, é uma ativista feminina no tempo que mal se falava em feminismo nessa região, pelo fim da violência contra as mulheres e pelo fim do feminicídio. Ela é uma militante da economia solidária, que, aliás, é berço de geração de emprego para muita mulher, da Pastoral Operária e do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus. E atualmente ela é coordenadora da Associação dos Grupos Alternativos de Geração de Renda, coordenadora da Setorial Estadual de Economia Solidária do PT Amazonas, membro do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, membro do Colegiado Nacional da Pastoral Operária, membro do Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas, comissão do CADSOL AM, comissão provisória da Unisol e militante na defesa da vida das mulheres e na criação de políticas públicas para as mulheres e economia solidária como uma alternativa concreta de cidadania. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, gente. Zanira, seja muito bem-vinda. Bom dia, Denise. É um prazer enorme estar aqui. A gente já tem uma parceria aí há algum tempo com a Denise, através do Conselho de Economia, e essa parceria tem gerado muitos frutos na questão de formação para os empreendimentos de economia solidária, que não é uma entidade de mulheres, mas é a maioria absoluta dos grupos, associações, cooperativas são mulheres. Eu queria que você começasse a sua fala explicando, né? Ainda hoje, a gente estava conversando há pouco, mesmo em grupos pseudo mais entendidos, pessoas que deveriam ser teoricamente mais esclarecidas, mas ainda hoje a gente ouve, em pleno século XXI, porque a gente ainda tem que ter grupos de defesa dos direitos da mulher. Porque a mulher na sociedade ela ainda é vista como um ser humano subserviente que está aí para servir a família, para servir a sociedade, para cuidar. A sociedade, desde o século passado, colocou a mulher nessa posição. Inclusive, a história das bruxas má não existiu. A mulher foi taxada de bruxa porque detinham conhecimento das ervas, das plantas medicinais. Eu até brinco com algumas companheiras, olha, quem inventou a medicina foi as mulheres, porque elas que começaram a descobrir a cura através das plantas. Então, como a mulher é educada assim, muita gente diz, a mulher que não quer mudar, né? E, para mim, só vai mudar esta situação através da educação dentro de casa, não é a educação formal. Como nós vamos criar nossas filhas mulheres e nossos filhos homens. Eu aqui não quero dar culpabilidade para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher. Mas foi uma sociedade patriarcal que educou a mulher sendo subserviente. Então, tipo assim, um tapinha não dói, pelo sacrifício dos filhos você pode ficar num lar violento. E por isso, nós ainda temos que ter delegacias de defesa contra a mulher, aliás, de defesa contra a violência contra a mulher, tem que ter as casas de abrigo, tem que ter toda uma política
de proteção à mulher. O nosso sonho, que um dia, talvez minhas bisnetas, que eu já tenho bisneta, tataranetas, vivam nessa sociedade igual entre homens e mulheres. Mas enquanto nós não tivermos uma sociedade igual entre homens e mulheres, falar que nós somos iguais. Mas para valer na sociedade, nós vamos ter que ter essas políticas de política afirmativa para proteger a mulher. Certo. Luzanira, eu tenho duas perguntas em uma. Né? A primeira questão é o seguinte: você ainda vê a nossa sociedade como uma espécie de misoginia estrutural? Hoje em dia, no século XXI, você vê isso? Como você vê isso? Né? E nós temos, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a pergunta que eu tenho também tem a ver com isso, né? Uma coisa liga com a outra. Nós temos mais a lamentar ou nós temos mais a comemorar o Dia Internacional da Mulher hoje em dia? Primeiro, na questão da misoginia. Infelizmente, aí não é só em relação à mulher, a gente chama de exclusão e, por exemplo, do racismo, do machismo legalizado dentro dos órgãos do Estado, e aí é em todas as esferas, né? Isso acontece todos os dias. Acontece na casinha de saúde, acontece no pronto-socorro, acontece nas maternidades. Nós temos um Estado brasileiro extremamente misógino, racista, machista, homofóbico, xenofóbico, infelizmente. Na questão do 8 de março, é porque o 8 de março, para nós, militantes das antigas, o 8 de março é um dia de luta e de luto. Mas o capital pegou o 8 de março e transformou num festejo. Uma data comercial. Uma data comercial. Comemorativa, né? Antigamente, quem usava lilás eram as mulheres militantes. Quando eu era criança, o lilás era para forrar caixão. É verdade. Pergunta lá dos mais antigos da família de vocês, que eles vão dizer. Mas hoje, o lilás, as empresas investiram grandemente em vestido, em calças compridas, em bermuda, porque a mulher feminista vai usar. Então, o 8 de março se transformou, muitas vezes, em mercado. Uma data comercial. Uma data comercial, que nem o Dia das Mães, que nem o Natal. Hoje, o 8 de março é mais para nós, militantes do movimento de mulheres, é um dia de luto e de luta para nós. Até porque a origem da data é uma tragédia, né? Nós não temos o que comemorar nesse 8 de março. Muitos feminicídios, a morte daquela moça que era palhaça, aquela atriz. Nossa, aquilo foi assim que desestruturou várias companheiras que não é nem militante, que são só do movimento, ficaram arrasadas, sabe? Teve uma companheira que ela ficou assim quase em depressão com o assassinato daquela menina. Então, para nós, o 8 de março é o dia e o mês de março todo. Para mim, o Dia da Mulher tinha que ser todo dia de respeito, de solidariedade, de sororidade. Não precisava ter um dia, mas assim, todos os dias do ano que a mulher seja respeitada. Esse é o nosso sonho e lutamos para isso. Eu queria pegar o gancho da história da palhaça, né? Porque nós amazônicas, a Julieta, né? A gente se orgulha muito de... Eu gosto muito de falar para as pessoas que não são daqui, porque há muita ignorância sobre Amazonas, Amazônia, quem é de fora, né? Mas aqui é um dos lugares que melhor recebe a pessoa de fora, você é bem tratado, as pessoas te convidam para ir tomar um café na casa delas, e acontece uma tragédia dessa, é lamentável, né? Porque acaba, de certa forma, acaba manchando a imagem, né? Isso é verdade. E eu peço que tu cortes agora o que eu vou falar aqui, mas o Brasil, ele é muito, muito aberto às pessoas de fora, desde que seja branco, rico, entendeu? E
nos trate como vira-lata às vezes. Eu percebo muito esse negócio. Os nossos irmãos sul-americanos, a gente não atende da mesma forma que a gente atende os nossos irmãos norte-americanos, europeus. A gente não recebe o africano, a gente não recebe o africano como a gente recebe o francês e o alemão. É incrível isso. Então precisamos evoluir enquanto Que sociedade. nós temos muito mais a ver com os africanos, né, em Sim, cultura, em gostar de cores, dança, essas coisas, do que com o europeu. com certeza. Aquela ideia do colonizado. Bem, vamos voltar aqui. Mas é. A senhora estava contando para a gente também que sempre acompanhou essa questão da violência. Para a senhora também ficou nítido que a pandemia ela contribuiu para aumentar os casos de violência. E onde a senhora tem visto mais os casos de violência? Que a gente tem mania de falar que a violência doméstica é coisa de pobre, né? Mas não é também, né? Ela é disseminada aí. Aí depende Os jornais, ultimamente, mostram a questão das apresentadoras, atrizes que saem do os relacionamento. casos famosos de Exato. violência, até Relacionamento. os históricos que a gente estava comentando, né? Da menina lá na Ponta Negra, da professora que tem a estátua dela lá no São Jorge, são classe média. Exato. A violência contra a mulher, ela não tem cor, raça, religião, nem classe social. Só que a mulher pobre, ela denuncia mais. A mulher de classe média alta, muitas vezes, ela custa muito a denunciar, Ela se fecha em mais casa, do que a pobre. de repente a vergonha. A vergonha, perder também um certo status de tanto financeiro como status mesmo do que tudo que ela tem muitas vezes no casamento. E também um outro fato determinante da mulher não denunciar, porque a violência ela não começa ali, o cara foi, bateu, empurrou, xingou. Às vezes começa no namoro, gente. E é uma coisa tão simples da mulher detectar. Geralmente os jovens, vocês já foram jovens, eu também, temos um jovem aqui. Vocês têm aqueles grupos de amigos, aí o cara arruma uma namorada, a tua amiga arruma um namorado e acaba virando um grupo. E aí um dos casais começa a se afastar. A mulher ela é muito romântica, infelizmente, e o cara começa a afastar ela dos amigos. Quando casa, ela já não tem mais amigos. Aí ele começa a afastar da família dele e da família dela. E aí já começa. Aí ela já não tem mais o nome. Um dos sinais da violência, o cara não chama mais o nome dela. Ele arruma um apelido carinhoso. Minha mulher, Entendeu? Aqueles apelidos carinhosos. E aí começa. E aí ele começa a violência psicológica, principalmente quando ela não trabalha, quando ela não contribui com dinheiro, porque o trabalho doméstico que ela faz, ela está contribuindo com ele. Que é um trabalho que não tem fim. É das 6 da manhã às 10 da noite. é verdade. Então a mulher ela vai ficando, perdendo a autoestima, a segurança, tudo. Quando começa o espancamento, aí ela não tem mais força. Muitas delas conseguem sozinha, mas muitas, se não tiver ajuda, e a gente militante, a gente nunca pergunta. Porque tem aquela história do banheiro, bateu na porta. Você sabe que ela foi espancada, mas você tenta ganhar a confiança dela. Até ela se abrir e você se sentir Não pode chegar com Você segurança. apanhou do seu marido, minha filha? Se sentir com segurança de convidá-la para ir a uma delegacia para ela denunciar. É um trabalho assim de formiguinha mesmo. E pela experiência, assim, a impressão que eu tenho é que, não é como você falou, desde a época de namoro, então dá pequenos sinais, gritou uma vez, bateu na parede para não bater nela, então ameaçar. Quebra. Aquela brincadeira de, olha, eu te dou porrada, então eu te mato. Em casa a gente conversa. Em casa a gente conversa. Quebra um prato, quebra um copo.
Isso tudo Isso é o isso é para sinal te de bater, essas coisas Já assim. são sinais sinais. de Esses sinais. violência. Né? Eu tive irmã que foi vítima de violência, ela deixava e voltava. E quando a gente conseguiu tirar ela, ela falou, não, ele dizia que se eu não voltasse com ele ia matar a mamãe. Entendeu? Então é isso, às vezes ele ameaça, se tu me deixar, eu vou me matar, eu vou matar nossos filhos. Eu vou me matar também. Tem essa questão Tem essa questão, né? do E, psicológico. E a do culpa é sua. psicológico, é a Exato. violência psicológica. E em relação às classes de mulheres, eu conheço mulheres que têm mestrado em gênero e está vivendo violência patrimonial. Porque, tipo assim, o cara está desempregado e ela está ali segurando, mas ele vai mudar. E eu sempre digo, mulheres, quando vocês forem agredidas, ou com palavras, ou com socos e pontapé, não aceitem flores. Porque a última pode ser a do seu velório. Porque tem muito isso, o cara traz o chocolate, traz um presente. Os que são ricos dão um carro, dão uma viagem. É verdade. Então tem tudo isso. E geralmente o cara que é violento, ele não é toda hora. Há momentos que ele é um lorde. Ele não é 24 horas por dia violento. Tem picos, tem momentos. Tem momentos, tem uns que são. É por isso que alguns matam 2, 3 mulheres. Porque o cara está na penitenciária de casa e quando ele sai. Tá penitenciar porque já matou alguém. Porque já matou alguém São e a mulher extremamente ainda sedutores, assim. né? Aquele maníaco do parque diz que recebe um monte de carta. Eu não sei se é verdade, mas a imprensa estava colocando um dia desse. Que o cara recebe um monte de cartas. Então, O que nesse. leva uma moça a querer casar com Flertar com perigo dessa um forma, né? cara que Eu tá posso preso? falar porque foi público. O assassino da Antônia Priante casou de novo, construiu família. E de várias mulheres que foram assassinadas. São sedutores, são extremamente sedutores. Você está citando um fato que eu estava lembrando que acontecia muito quando tem uma empresa vindo para Manaus. Então, geralmente ele manda o executivo para vir para Manaus, começar as obras, alguma coisa, e ele vem sozinho, ele não vem com a família. No que ele já vê, ele faz amizade, aqui é muito fácil fazer amizade, o pessoal leva ele para a bola, para beber, apresenta para as mulheres e ele já arranja, isso era muito comum, já arranjava namorada. Aí quando ele conseguia a casa, trazia a família, ele já tinha a amante. Aí a esposa vinha, tá vindo para uma região que ela não conhece ninguém. Ela fica lá na casa, administrando a casa. Ele tem os colegas do trabalho, da bola, emenda o trabalho para outros eventos e ela vai ficando lá na casa, isolada, sem correr, se anulando. Às vezes são pessoas, eu conheço casos também de pessoas que são formadas, têm profissão, mas acabam se anulando em função de uma situação. Isso acaba levando a uma depressão, né? Não necessariamente pode ser uma violência física, mas não deixa de ser psicológica e acaba levando uma depressão, né? E a ideia de isolamento, ela deixa a pessoa desolada, porque ela está num local estranho, né? E com pessoas que ela não tem a mínima intimidade, não conhece. E muitas vezes a vida social dela se resume ao quadrante do terreno da casa. E dependendo da região, por exemplo, uma mulher do Nordeste, ela faz logo amizade. Mas tem algumas regiões do país Sudeste é mais que difícil. é mais complicado. difícil, o pessoal é Fechado. mais fechado para fazer amizade, né? Mesmo o povo do Amazonas sendo povo hospitaleiro, essa mulher está isolada, porque ela está longe da família, dos Tem medo, é amigos, outra cultura. sabe? Quem mora no Rio Grande do Sul vem para cá com esse calor enorme, que para nós já é comum. Exato. Mas tu já pensou uma pessoa que vem do Rio Grande do Sul para cá? Com 6 graus. A minha neta, a minha filha casou com um gaúcho, a minha neta é filha de amazonense com gaúcho. Mas quando ela veio aos 6 meses de idade para a família conhecer, ela adoeceu por conta do calor. E agora todas as duas que nasceram lá no sul é característica indígena e preta que nem eu.
Mas só bate. a imunidade é do sulista. É, quando chega aqui, passa mal. Passa mal, mas e ela gosta de açaí com farinha, ela só não gosta muito de peixe. Mas tucumã ela gosta? Tucumã, Lá nos no últimos tempos, ela não tem vindo, eu que tenho ido para lá. Eu aproveito e vou no inverno, que a passagem é mais barata. Tá certo. Pego aquele Boa frio dica. danado. Também não é fácil, né? Em termos de políticas públicas, onde aqui, agora pensando aqui na nossa região, quem é mais eficiente, né, nessa seara? Poder público municipal, estadual ou federal? Olha, do federal, ele sempre tem que ter a contrapartida do Estado, né? Tá. Mas várias políticas do Estado que foi construído, hospital, aparelhamentos na delegacia, a verba toda vem do governo federal. Por exemplo, nós agora conquistamos no governo Dilma a Casa da Mulher Brasileira. Se eu não estou me engano, tem 3 estados só que está funcionando. Para o Amazonas, infelizmente, já veio dinheiro 3 vezes, se eu não estou enganado, e voltou. Porque não fizeram Porque lá. o governo do estado não. Qual é a contrapartida do governo do estado? Dar o terreno. Aí os terrenos que ele quis dar, na época a ministra das Mulheres não aceitou. Já fez 1 ano que a atual ministra veio de novo, ele se comprometeu e até agora não foi botada nenhuma pedra. E pelas leis o dinheiro vai acabar voltando de novo, porque já tinha feito aditivo para esse dinheiro permanecer aqui. E agora acho que não tem mais como fazer, vai voltar de novo. Em relação, mas nós temos assim mesmo, nós temos a Casa Abrigo. Nós temos as 3 delegacias de mulheres agora, 3 que eu sei, de certeza. Uma na Cidade de Deus, que antes era anexo, mas agora é delegacia. Uma no Educandos e a antiga no Eldorado. Atrás do Eldorado tem um FAP, é um centro de apoio à mulher. Eu sempre, quando eu encaminho mulheres, porque hoje a gente trabalha mais pela internet, pela segurança da gente, que já descobriram meu número, já fui ameaçada de morte, e a própria polícia aconselhou a gente que o que der para a gente ligar para a viatura, mandar a mulher ir só, a gente não ir, porque esses loucos matam a mulher, que é mãe dos filhos dele, imagina a gente. E aí elas vão no SAP, elas passam pela psicóloga, pela assistente social. Elas estão preparadas, atende uma mulher, de saber lidar com essa situação? Então, nesse ponto, as profissionais, elas são boas, elas se doam. Muitas vezes, até se não tiver um café, um negócio, elas... Quer dizer, muita coragem da mulher ir na delegacia, a mulher pode, né? E você ser maltratada e... Você pode ficar, a mulher pode ficar até 48 horas ou 72 horas, inclusive com criança, não sabe, funciona 24 horas. Uma das coisas que a gente critica é que as outras delegacias só funcionam no período comercial, a do Educandos da Cidade de Deus. Mas, pela Lei Maria da Penha, a mulher pode denunciar em qualquer uma delegacia. Só que os escrivãos não são preparados para receber. Ainda corre o risco de ser já teve caso que a gente denunciou, do cara convencer a mulher a não denunciar o escrivão. Nós já tivemos casos, são casos e casos. Aí nós temos o Conselho Estadual, nós temos a Secretaria de Mulheres, que não chega a ser uma secretaria porque ela não tem verba própria, mas ela é uma subsecretaria dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Nós temos algumas políticas públicas. No município, nós temos na maternidade Moura Tapajós um serviço muito bom para as crianças que são vítimas de violência sexual. Nós temos o Conselho Municipal do Direito da Mulher e a subsecretária de Mulheres, a Graça Prola, como é militante há muitos anos, ela conseguiu agora, eu não sei se já inaugurou, não é uma casa-abrigo municipal, mas é uma casa de passagem onde a mulher pode ficar também. Eu vi na rua um dia desses uma viatura policial escrito Lei Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha. Ronda Maria da Penha. Até acho que tem umas 2 dessas, eles estão muito preparados, muito legal, mesmo, o pessoal que trabalha nessas viaturas.
Então é isso. Eu acho que se me fugiu alguma coisa do que tem no município. É difícil acessar esse serviço, porque o que falta muito é a mulher ter conhecimento desses serviços. Muita mulher, Tem que haver muitas uma divulgação mulheres maior. mas tem esses serviços. É o ideal? Não é. Foi o governo e o prefeito que deu para o Dia da Noite? Não foi. Foi com cada um espaço desse, conquista do movimento de Muito mulheres. Né? Porque, e também, até hoje, muitas mulheres, não, nos primeiros anos da Lei Maria da Penha, a gente foi muito. Eu chegava em comunidades, quando a gente ia dar palestra, a gente perguntava, você conhece a Lei Maria da Penha? E a pessoa respondia, conheço. Só que aqui, lá da comunidade onde eu nasci, Terra Nova, até hoje não tem nem posto policial lá. Se a mulher quiser, tem que se deslocar para o Careiro da Várzea para denunciar a violência. Ou aqui para Manaus, que é mais fácil. Terra Nova de lancha é 1h30 do porto de Manaus para lá. Ainda tem Da comunidade que eu nasci. E até hoje não tem ainda um posto policial que a mulher Tem muita possa estatística que denunciar. você sequer fica sabendo. As políticas hoje, elas estão todas voltadas para Manaus. Itacoatiara tem alguma coisa, Manacapuru. Agora, essas delegadas, elas se desdobram. E nós, do Movimento de Mulheres, nós temos parceria. Eu não vou falar o nome dela para protegê-la, mas eu tenho uma tenente que a hora que eu ligo para ela pode estar de folga. Ela vê qual é o colega que está e ela desloca para lá. Por exemplo, eu estava em Santa Catarina e uma mulher de Figueiredo me pediu socorro, uma mulher do Jorge Teixeira que estava em cárcere privado. O dia todo o cara contestado lapando ela. Aí eu liguei para ela. Ela mandou a viatura, só que o cara fugiu pela janela, mas levaram ela, foram deixar na casa de um familiar. Aliás, ela era no Terra Nova, ela foi para o Jorge Teixeira, a viatura levou ela. Aí no outro dia que ela foi denunciar, fazer toda... Então é isso, a gente tem esses parceiros assim, outros movimentos, a gente liga uma para outra. Assim como mulheres, uma vez uma mulher do Rio de Janeiro perguntando se a gente conhecia alguém lá, ela estava em João Pessoa, aí a gente, na época, a Marielle Franco ainda era viva, eu liguei para uma assessora dela, que inclusive hoje aqui em Manaus está dando uma palestra lá no Salles, e essa assessora fez toda e foi acudir a mulher lá no Rio de Janeiro. Então a gente tem essa espécie de rede. Deixar registrado aqui nossos parabéns, né, nesse programa em homenagem às mulheres que compõem aí a Força de Segurança Estadual, municipal, em especial as mulheres da Polícia Militar, da Polícia Civil, que tem aí essa dedicação toda especial para as mulheres. No Enoque Reis hoje, isso aí eu vi na imprensa, já tem um ano, eles estão com, eu não sei se é departamento, mas algo que a mulher vítima de violência tem apoio lá dentro também, dentro do prédio Tribunal de Justiça. do Tribunal de Justiça também está tendo um trabalho das juízas, das advogadas, e é um trabalho, elas mostraram, muito bonito também. Então, tem várias, e tem outras entidades aí, que tem o Kramer. Precisamos crescer, melhorar. Tem nós das Já fomos musas, pior, mas temos que melhorar. mas ainda falta muito. Todas as esferas, inclusive na nacional. O Conselho Nacional teve que ser rearticulado, ele acabou. É isso, as políticas nós estamos voltando mais um pouco, mas aqui no Estado tem, eu não vou dizer que não tem nada, que seria hipocrisia minha. Tem. Funciona? Funciona. Não é como era para ser? Não é, mas tem. Não é o ideal, mas existe. Existe. Trabalha. É operante, né? Isso, e mais assim, o que com o empenho dos profissionais que trabalham nesses locais. Registrar os nossos parabéns. Mudar um pouquinho o foco, não tem aqui no canal, mas deixa eu aliviar aqui o clique. Mas a senhora também é uma das referências regionais quando a gente fala de economia solidária, processos de geração de renda coletivos, que hoje são majoritariamente compostos e
liderados por mulheres, né? A que a senhora atribui tanto essa participação massiva da mulher na economia solidária? Olha, eu vejo como amazônida, conhecendo o interior que fui, que nós vivíamos nas comunidades ribeirinhas, economia solidária sem saber. Eu lembro muito bem dos roçados por Ajuri e Puxirum, que era a palavra que a gente chamava. As casas de farinha, cada um, a roça ficava madura num tempo. E todo mundo ia ajudar a fazer farinha. Ninguém recebia dinheiro. O cara tirava uns 2, 3 sacos para dividir. Inclusive, o pagamento da casa de farinha era feito com farinha. Eu estou dando um exemplo. Na hora de tirar a goma da massa, aquele monte de mulher tirando a goma. O cara que estava cevando, ele recebia com farinha. E uma coisa que eu tenho uma lembrança que para mim é muito bonita é as mulheres quando engravidavam, uma cuidava da outra. As comunidades indígenas não tem exemplo maior de economia solidária do que as comunidades indígenas, porque eles pescam junto, é dividido, o artesanato eles vendem, divide o dinheiro. Então, a economia solidária no Amazonas, ela realmente é mais feita por mulheres. Tem muitas mulheres artesãs, de vários tipos de artesanato, do crochê, de alimentação, de serviços. E agora o maior problema desses grupos é o escoamento. Por exemplo, hoje a Agrofam puxou nós, as Gagés, estamos lá. E vários outros grupos que fazem bijuteria. Né? A economia é uma alternativa, desde que ela seja tornada política pública, que tenha, por exemplo, para se profissionalizar, o pessoal vai no Sebrae, no Senai. Hoje nós temos 2 costureiras, nossa, fazendo curso de costura industrial e modismo. Então, isso é muito bom, o povo se profissionalizar, mas é um sonho que a economia solidária se torne realmente, você sabe disso, uma política pública. Não é. Com esses 2 governos que passou por aí, depois do impeachment, a economia solidária no Brasil todo, ela, inclusive hoje, está com 2 meses que foi reestruturado o Conselho Nacional, o edital saiu essa semana. Voltamos a ser uma secretaria Voltamos especial. a ser uma secretaria especial, o Gilberto Carvalho está lá, vamos ver o que ele vai fazer. Saiu o edital para contratar agentes para a economia solidária. Dá um sentimento de otimismo? Não, de esperança, né? Otimismo ainda não dá para ter. Demais, né? A gente está muito calejado, apanhou muito. A gente ainda tem que ter muita esperança, né? Que a economia solidária vai dar certo, porque você, como economista, sabe que é difícil trabalhar a economia solidária dentro do capitalismo, né? Porque é um modo diferente de economia, você não tem patrão, você não tem empregado, todos são donos. Tem o problema da gestão, que nisso aí as cooperativas, as associações estão começando a abrir o olho, que a gente tem que profissionalizar na questão da gestão, porque senão não vai para frente. Tem que guardar o dinheiro do que tu gasta para fazer aquele produto, tu vendeu, tu vê por quanto saiu o teu produto e guarda o que tu gastou. Tu só pode gastar o que tu vendeu a mais disso. E esse é um dos problemas dos grupos. Entender isso daí como... Entender, mas vai ser através... E é esse um papel que a Denise é parceira nisso. Tem uma coisa que está acontecendo, eu acho que vocês estão mais inteiradas do que eu sobre isso, mas tenho visto muito divulgação dos números positivos das cooperativas ligadas ao MST. Sim. Inclusive, teve um fundo de investimento na B3, na Bovespa, que é para os CRAs para o MST, as cooperativas ligadas ao MST. Assim, eles levantaram coisa do tipo 17 milhões e tem pagado as obrigações religiosamente, não fizeram como americanos.
Foram os eu- maiores doadores de comida na pra- pandemia. Isso, e também, no caso das crises internacionais, eles têm ajudado também. E tem uma coisa interessante, é que assim, eles estão operando num sistema capitalista com uma ideia cooperativista. É um case muito bom e é uma coisa que a gente poderia, por exemplo, reverberar, né, por outros tipos de cooperativa, não somente do MST. De repente seria uma ideia levantar. Nós temos duas cooperativas nacionais, assim, que aliás três. Tem a cooperativa dos catadores, que eles estão hoje muito bem organizados, que uma das coordenadoras é aquela menina que subiu a rampa do Planalto com o presidente Lula, quando ele tomou a posse. Temos a Unisol, que é a União das Cooperativas do Brasil. Temos a Unicafes, que é mais voltada para a agricultura familiar, que todas existem aqui no Amazonas. A Unisol estava desarticulada aqui no Amazonas, agora a gente está numa comissão provisória para estar fazendo aquele trabalho Para de... remontar tudo. Não, nós estamos primeiro, que a Unisol Brasil passou para a gente 86 empreendimento e cooperativa afiliada. Nós estamos correndo atrás de ver se ainda existe esse empreendimento. E outros se filiando à Unisol, e a gente pretende em dezembro fazer esse congresso. A coordenadora é a companheira Terezinha, e a gente está nesse trabalho mesmo de organização, trabalho de formiguinha, conversando com os bancos comunitários que existiu, que não sobreviveram. E é isso. Vou fazer a última pergunta. A última pergunta já está mais finalizada. Então, A gente queria passar a manhã Exato, inteira falando que o papo exato. está tão bom, mas tem Exato. gente, já deve ter gente esperando. Luzanira, nesses anos todos de militância, pode citar um caso Uma historinha. que tenha chamado muito sua atenção? Em relação aqui das mulheres. Das mulheres, pode ser da economia solidária ou da violência, mas que te impactou, ou mexeu de contigo. ou de forma positiva, ou assustou. Eu vou falar de forma positiva. Em 2004, eu fui pelas Musas, fui convidada para uma formação na Pastoral Operária, lá naquele prédio ao lado, e o tema era economia solidária. Eu já tinha visto falar, o companheiro Domício sempre falava, me convidava, eu nunca tinha ido. Eu fui representar as Musas nessa formação. E eu não lembro quem foi que deu a formação, o assessor. Eu me apaixonei pela economia solidária, que antes eu tinha saído do movimento sindical e eu estava militando só a questão da violência contra a mulher. E para mim, é por isso que eu quero dar um exemplo positivo. E tive essas lembranças da minha infância, que eu já falei, e eu vi na economia solidária uma forma de ajudar as mulheres vítimas de violência. Então, para mim, em 2004, a economia solidária foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Que eu conheci pessoas maravilhosas que estão aí como artesãos, principalmente os artesãos, que já existiam desde Há muito tempo. dos outros séculos. Isso é um pessoal muito hospitaleiro, muito alegre, dentro das cirandas, para animação, né? E negativo é essa violência contra a mulher, e nos últimos anos o assassinato da Julieta e daquela moça grávida, cozinhada no óleo quente. Esse foi o negativo para mim. Que na minha vida de militância, essas duas violências foi um negócio assim, muito marcante. O cara, mesmo a mulher grávida de um filho dele, ele matou a menina e o pequeno Arthur. Né, que agora já comprovaram que acharam as ossadas do feto. Então é isso. Eu quero agradecer, né? Que bom que a gente tem ainda pessoas como a senhora, que essas histórias nos chocam, mas a gente não desiste, né? Continuamos lá, é um trabalho necessário. Eu entendo que é importante levar tanto as coisas positivas como as coisas que nos chocam, as coisas positivas para que nós possamos perpetuar e melhorar, e as que nos chocam, que nós nos reforcemos, nos juntemos para que isso não aconteça de novo. Muito obrigado. Muito obrigada.
Por favor, esteja à vontade para dar fechar. Eu quero aproveitar aqui e convidar as pessoas que estão nos assistindo para todo primeiro sábado do mês, temos a nossa feira lá na Compensa, temos a Agrofam, primeira, quinta e primeira sexta do mês no prédio das Ciências Agrárias, e também convidar todas as mulheres e homens o nosso ato do 8 de março, às 16 horas na Matriz, depois vamos sair encaminhada para o Largo São Sebastião. As companheiras que estão coordenando, que esse ano eu não estou na frente, estão procurando, já pediram da Secretaria de Cultura para ter um ato cultural também, para não ser só falação. Então, eu quero convidar todos e todas para participarem com a gente. O nosso tema desse ano, o medo não vai nos calar. Esse é o tema do 8 de março desse ano aqui em Manaus. E eu quero fazer esse convite e agradecer a vocês dois. Você ainda não conhecia, a Denise já é parceira de longas datas e a gente está à disposição. Quando quiser, a gente volta de novo. Aproveitando, o endereço da Feira da Compensa, para que nós... Rua Gustavo Barroso, 345, Compensa 2, ao lado do Centro Paroquial Mãe de Misericórdia. Certo, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Ai, Denise, que bom. Que bom. E você que está nos assistindo, continue nos seguindo lá, dê seu likezinho, nos acompanhe no canal, porque conhecimento é poder.